Milionário negro se surpreende ao encontrar menina e suas gêmeas escondidas no porão. Lucas vivia em uma mansão de tirar o fôlego à beira-mar. Com suas paredes de vidro refletindo o brilho do sol, ele parecia ter a vida perfeita. Bilionário de sucesso e admirado, no entanto, nada disso preenchia o vazio que se instalara dentro dele. A solidão era sua única companheira. As festas luxuosas, os jantares com executivos poderosos, tudo isso se tornara rotineiro e cansativo. E ele ansiava por algo mais, um momento de paz. Certa manhã, enquanto buscava o espaço silencioso no imenso porão de sua mansão, a curiosidade o levou a explorar um canto que nunca tinha prestado atenção. Atrás de uma estante pesada, ele notou uma porta antiga, meio escondida. Um arrepio percorreu sua espinha ao abrir a porta rangente, revelando um pequeno compartimento. O ar ali era frio e carregado com o cheiro de mofo, mas Lucas não hesitou. Ele deslizou para dentro e, para sua total surpresa, se deparou. Clara era uma jovem artista de cabelos tacheados e olhos brilhantes, e ao lado dela, suas gêmeas. As meninas com sorrisos tímidos pareciam tão fora de lugar quanto ele. "O que vocês estão fazendo aqui?" perguntou Lucas, a voz quase falhando. Clara, visivelmente nervosa, olhou para ele com uma mistura de medo e esperança. "Estamos nos escondendo", respondeu ela, a voz tremendo. O coração de Lucas disparou. O que essa mulher poderia estar fugindo? Enquanto os minutos se arrastavam, Clara revelou fragmentos de seu passado tumultuado, mencionado um ex-parceiro violento que queria levar suas filhas. Lucas sentiu uma conexão estranha e forte. Isso a tornava vulnerável, mas também o atraía de forma perigosa. As gêmeas eram um reflexo do que ele nunca teve, uma família. O pensamento lhe deu um nó na garganta. Ele tentou oferecer um abrigo temporário, mas as sombras do seu mundo corporativo começaram a se aventurar em sua mente. O trabalho, a imagem, a pressão. Ele não podia deixar que seus negócios fossem afetados por essa situação. Era um ponto delicado. Mas a presença de Clara e das gêmeas tornava tudo mais complicado. A ideia de perder essa conexão, essa chance de ser parte de algo maior, o aterrorizava. Então, numa tarde traiçoeira, enquanto Lucas pensava em como proteger sua nova família provisória, o ex-parceiro de Clara apareceu, furioso. O choque na feição de Clara fez Lucas se levantar, o impulso incontrolável de protegê-la. E mais importante, proteger aquelas meninas. "Elas são minhas!" gritou o homem, os olhos cheios de raiva. O coração de Lucas disparou, desafiando sua lógica. Ele sabia que precisava tomar uma decisão, e rápido. Em meio ao caos, algo dentro dele começou a mudar. As paredes de sua vida perfeita começaram a ruir, e ele se viu diante de um dilema angustiante. Ao olhar para Clara, algo inesperado aconteceu. Uma revelação, um eco de um passado compartilhado entre suas famílias. Algo além de tudo o que poderia entender. E assim, ele ficou ali, paralisado. Proteger Clara e as gêmeas? Ou priorizar a sua reputação e os negócios? Algo no fundo da sua alma gritou por uma resposta. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante." Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas estava paralisado entre a proteção de Clara
e as ameaças do ex-parceiro. O barulho da porta rangendo perturbou o ar pesado ao seu redor. Clara, pálida, olhou para o homem que xingava com a voz rouca de raiva. Ele avançou e tudo aconteceu muito rápido. Eu não vou deixar você levar as meninas! Lucas gritou, tomando um passo à frente. O homem encarou Lucas, claramente subestimando. E então, antes que alguém pudesse reagir, a porta do porão se abriu com um estrondo. Lucas não conseguia processar o que estava acontecendo, quando a figura de um homem alto e robusto apareceu, bloqueando a luz. Ele vestia um terno escuro, o olhar firme e decidido. O ex-parceiro de Clara hesitou, mas não por muito tempo. "Vá para casa, André!" gritou o homem, sua voz cheia de autoridade. Lucas ficou confuso. André? Era esse o nome do ex-parceiro? Mas o homem não se importava com a confusão. Ele avançou, empurrando Lucas para o lado, e se aproximou de Clara. "Está tudo bem agora. Eu estou aqui." A tensão aumentou. André parecia prestes a atacar, mas Lucas não poderia permitir aquilo. Ele se impôs. "Você não vai fazer nada. Elas não são suas." "Não se meta, bilionário." André rosnou. A cena estava prestes a explodir, quando Clara, com a voz trêmula, interveio. "Parem! O que estão fazendo? Eu não quero que nada aconteça." Foi nesse momento que os olhos do homem que acabara de chegar mudaram. Ele se virou, encarando Clara com um olhar que parecia misturar dor e alívio. "Clara, eu não queria que você tivesse que passar por isso." "Você? Por que está aqui?" Clara gritou, sua voz tremendo com emoção. Lucas só conseguiu observar, perdido na confusão. Ele sentia que havia muito mais dessa história do que ele conseguia compreender. "Quem é você?" perguntou a Lucas, a indignação crescendo em seu peito. Mas, quando o homem respondeu, a verdade que brotou soou como um soco no estômago. "Sou Marcos, o pai das gêmeas." O silêncio instalado era tão opressor que até o ar parecia diminuir. O coração de Lucas disparou. "Como assim, o pai?" "Você está mentindo." Mas a expressão de Clara não deixava espaço para dúvida. Ela afirmava com um leve aceno, os olhos cheios de lágrimas. "Ele é o meu ex-marido e o pai delas." Clara finalmente admitiu, sua voz agora um sussurro quebrado. A pressão em Lucas aumentou. Ele não sabia se sentia raiva, traição ou simplesmente um vazio imenso. "Então, você não estava apenas fugindo, Clara," disse Lucas, a incredulidade tomando conta de suas palavras. "Eu." Ela hesitou, tratando de buscar explicações, mas antes que ela pudesse continuar, André sacudiu a cabeça. "Basta! Marcos, você sumiu! Não tem direito a nada." Marcos olhou para as gêmeas, que abraçaram Clara, temerosas. "Essas meninas precisam de uma vida, Clara, e eu vou lutar por elas." O tumulto emocional em Lucas era colossal. Ele sentiu um aperto no peito ao perceber que a conexão que sentira por Clara estava agora entrelaçada em um emaranhado de segredos e revelações. As gêmeas eram um laço que não o envolvia. A chance de uma nova vida, uma família, parecia despedaçar-se em suas mãos. Ele se afastou. As palavras não saíam. A luta diante dele não era mais apenas sobre proteção. Era sobre amor, perda e o que verdadeiramente significava ser pai. Ele se viu em um espaço vazio, preso entre a urgência de proteger e a vontade de entender. "Agora que você está de volta, o que vai fazer, Marcos? Você pode ser um vilão ou um herói, mas e elas?" A pergunta ficou pairando no ar, sem resposta. A verdadeira batalha estava apenas começando. Lucas ficou parado, sentindo
peso das revelações. O que ele pensou ser a chance de sua vida transformou-se em um mar de incertezas. A tensão era palpável. André, o ex-parceiro, estava prestes a perder a razão e Marcos parecia decidido a defender o que lhe pertencia. Clara, em meio a tudo isso, olhava para Lucas com um misto de esperança e desespero. Eu preciso saber, Clara, Lucas conseguiu dizer, sua voz fina quase sufocada. Você escolheu se esconder, mas agora tem o pai delas de volta. O que vai acontecer entre nós? No mesmo instante, um ruído alto explodiu dentro do porão. Um estrondo ensurdecedor. Era como se o chão estivesse se desmoronando embaixo deles. Clara gritou e as gêmeas se esconderam atrás dela, os olhos arregalados. Lucas girou a cabeça, buscando a origem do barulho. O que era aquilo? Porque o pavor de todas aquelas revelações não era o único que estava prestes a acontecer. E então, dentro da confusão, um braço esquelético emergiu das sombras, agarrando a estante. Com um puxão, a estante velha tombou, revelando um corredor escuro e estreito que levava a um espaço secreto que Lucas nunca tinha visto antes. Aquela passagem não estava lá antes. Estava? Um frio percorreu seu corpo. Marcos, André e Clara estavam tão absortos em suas próprias emoções que mal perceberam. Mas Lucas, um impulso instintivo, deu um passo em direção ao buraco que se formara. A adrenalina disparou. O que ele estava prestes a descobrir? Lucas, espera! Gritou Clara, mas ele estava em movimento. Ele precisava entender. Ele avançou e a cada passo a escuridão parecia engolir mais e mais a sala. Assim que ele atravessou a passagem, uma luz tênue iluminou um cômodo escondido. E o que ele viu fez seu mundo desabar. Parecia uma espécie de depósito. Ao fundo, caixas empilhadas estavam cobertas de poeira e teias de aranha. Mas isso não foi o que o paralisou. Pendendo a uma parede, uma galeria de fotos antigas mostrava o rosto de Clara com outra mulher. A mulher tinha traços semelhantes aos das gêmeas. E o choque que Lucas sentiu tornou-se ainda mais intenso. Essa outra mulher era uma versão mais nova de Clara, mas também havia algo familiar e perturbador, uma conexão direta com seu passado. Lucas lembrava de momentos confusos de sua infância, de uma história que sua mãe lhe contava sobre uma cunhada que sumiu. Ele olhou mais de perto e percebeu, horrorizado, que aquelas fotos não eram de uma vida qualquer. Naquele momento, tudo o que ele pensou saber sobre Clara, sobre o que estava acontecendo, desmoronou em um misto de raiva e desespero. Clara, quem é essa mulher? Suas palavras saíram com dificuldade, como se uma pedra estivesse presa em sua garganta. O tempo pareceu parar. Quando ele se virou para perguntar a Clara, ela estava pálida, quase apagada. A expressão em seu rosto mostrava que, para ela, a revelação também era avassaladora. Como você encontrou isso? Clara balbuciou. Marcos e André haviam seguido Lucas e agora estavam paralisados ao ver as fotos. A tensão explodiu novamente quando André gritou: "Isso é um exagero! Que jogada suja é essa?" "Não. Isso não é apenas o que parece", Marcos enfatizou, seu olhar fixo nas fotos. Isso não deveria estar aqui. A verdade agora estava à frente deles. E refletindo no olhar confuso e aterrorizado de Clara, Lucas sentiu que os laços dele com essa mulher estavam se desintegrando mais rápido do que ele poderia imaginar. Uma nova batalha, mais profunda e complexa, estava apenas começando. Ele sabia que precisava encontrar respostas, mas o que mais ele descobriria nessa teia emaranhada de segredos e mentiras sobre as famílias deles?
Com o ambiente carregado de tensão, um novo mistério surgia. A necessidade de entender se tornava urgente. E assim, mais algumas perguntas surgiram em sua mente. Que passado escondido Clara realmente carregava? E mais importante, como isso afetaria as gêmeas e todos eles, agora presos nessa rede inesperada? Lucas ficou paralisado, o estômago revirado ao encarar as fotos. A revelação de que Clara tinha um passado mais complexo do que imaginava era um soco no estômago. Ele olhou para a expressão pálida de Clara, tentando processar tudo. Quem é essa mulher? Sua voz mal saiu, o peso da pergunta pairando no ar. Antes que Clara pudesse responder, um grito rasgou o silêncio do porão. Eu não vou deixar vocês. Era André, seu rosto distorcido pela raiva. Ele avançou com uma fúria que Lucas não esperava. Isso tudo é um plano! Vocês estão manipulando Clara. Para de gritar, André. Marcos tentou acalmar a situação, mas não havia como voltar atrás. A tensão saltava no ar e o clima estava prestes a explodir. Enquanto as gêmeas se agarravam a Clara, uma figura familiar, em pé na escuridão da entrada do porão, fez seu coração parar. Era uma mulher que ninguém esperaria ver. Mãe? Lucas sussurrou, o choque estampado em seu rosto. O queixo de Clara caiu. Não! O que você está fazendo aqui? A mulher tinha os mesmos olhos de Clara e das gêmeas. Um círculo perigoso e perturbador se formava entre eles. Eu vim buscar o que é meu, a mulher disse, sua voz carregada de uma tensão que reverberava nas paredes de pedra. Vocês não sabem a verdade sobre o que aconteceu. Lucas olhou de um lado para o outro, como se quisesse fugir daquele momento. Sua mente não conseguia lidar com as revelações. Ele pensara que poderia ser a solução para Clara, mas agora tudo parecia um labirinto de mentiras. A mulher continuou, seus olhos fixos em Clara. Você não pode se esconder para sempre, querida. A verdade precisa vir à tona. Você não tem direito de falar assim. Clara retrucou, a raiva e o medo entrelaçando sua voz. Você me abandonou? Neste momento, um grave estrondo ecoou. A estrutura do porão tremeu e uma rajada de ar frio varreu o espaço. A estante que Lucas havia empurrado antes começou a mexer, tentar voltar à posição original, revelando mais do corredor escuro. Não, Clara sussurrou, as mãos tremendo. O que mais está escondido aqui? Marcos se adiantou, empurrando os corpos à sua volta para proteger as gêmeas. Precisamos sair daqui, agora! A urgência na voz dele fez o pânico se alastrar, mas Lucas não conseguia se mover. Ele ainda estava paralisado, agarrado a essa nova verdade, paralisado em sua dúvida. Então tudo explodiu. A mulher, com um olhar frenético, tomou uma decisão. Eu sou a chave para tudo isso. Você precisa saber o que aconteceu entre mim e o pai das meninas. Ela olhou diretamente para Lucas, como se estivesse dirigindo não apenas a ele, mas a todos ali presentes. Você está mentindo, gritou André, mas ninguém ouvia. O clima estava tão tenso que parecia que o ar havia sido cortado. E, de repente, ela revelou um objeto pequeno de seu bolso, uma chave antiga que brilhou à luz sombria. Isso é o que precisamos para abrir o que está lá dentro. Ela apontou para o corredor escondido, o burburinho se intensificando. Não! Não abra isso! Clara gritou, mas já era tarde. A mulher avançou inabalável. O que ela estava prestes a revelar mudaria tudo. O chão tremeu sob os pés de Lucas quando a mulher inseriu a chave na fechadura da porta secreta. Ele podia sentir o pânico crescendo, a adrenalina pulsando em suas veias. Uma luz ofuscante emanou quando a porta se abriu lentamente.
O que havia dentro poderia não ser apenas segredos, mas a destruição de tudo que pensava saber. O que era aquele mistério? O que realmente aconteceu no passado daquela família? Ele teria coragem para enfrentar a verdade que estava prestes a ser revelada? A tensão no ar era palpável, e Lucas sabia que nada seria como antes. O futuro estava prestes a se desdobrar de maneiras que ninguém poderia prever. A porta secreta se abriu e uma luz brilhante fez Lucas piscar os olhos. A sala estava repleta de relíquias cobertas de poeira. Mas o que mais chamou sua atenção foi o objeto no centro. Um medalhão que parecia pulsar com uma energia própria. Clara e os outros estavam paralisados, atenção palpável. A mulher que havia sido revelada como mãe de Clara avançou, seus olhos fixos no medalhão. Não, não faça isso! Clara gritou, mas a mulher ignorou. Com um movimento rápido, pegou o medalhão e o segurou com firmeza. Está na hora da verdade, Clara. Você precisa saber quem você realmente é. O ambiente ficou pesado. André, que estava prestes a surtar, se acalmou momentaneamente. Marcos, por outro lado, se jogou para a frente. O que você sabe? O que esse medalhão tem a ver com isso tudo? A mulher parecia ter mudado. A raiva deu lugar a uma determinação feroz. Esse medalhão é a chave para o nosso passado. Clara, você não pode se esconder mais. Ele contém a verdade sobre nossa família, sobre tudo o que perdemos. Lucas atravessou o cômodo com passos pesados. Ele sentia um nó na garganta. O que poderia estar escondido? Ele mal tinha processado tudo que já ouvira sobre Clara e a história delas, e agora ela parecia estar à beira de mais uma revelação devastadora. Você não tem ideia do que está dizendo, Clara retrucou, seus olhos brilhando com lágrimas. Isso não pode ser verdade. Mas a mulher ignorou sua dúvida, começando a abrir o medalhão. Uma luz ofuscante disparou, fazendo todos afastarem a vista. Um eco de risadas infantis ecoou pela sala. A atmosfera mudou instantaneamente. Em meio à luz, imagens começaram a surgir em hologramas, revelando momentos do passado de Clara. Uma jovem Clara brincando com duas meninas idênticas, as gêmeas. Eu não estou acreditando nisso, murmurou Lucas. A realidade de tudo o que estava acontecendo começando a se firmar. Ele olhou para André e viu que a fúria dele havia se transformado em confusão. O passado de Clara estava sendo desnudado ali, em frente a todos. Mas quem eram aquelas crianças? E por que parecia que Clara havia escondido tudo isso? Então, a mulher parou e seu olhar se enrijeceu. A verdade que eu temia que você soubesse. Clara, as gêmeas não são apenas suas filhas. Elas são... Todas nós somos parte de um plano que começou muito antes de você pensar em fugir. Ela sussurrou algo que fez o coração de Lucas disparar. As gêmeas são herdeiras de um legado, não só de sangue, mas de poderes que nós, sua mãe e eu, precisamos proteger. Marcos balançou a cabeça, confuso. Poderes? O que você quer dizer com isso? Sim, poderes, confirmou a mulher, seu olhar agora fixo em Lucas, que sentia um frio na espinha. E você está no meio disso tudo. Seu papel é crucial, mais do que você pode imaginar. A sala ficou em silêncio. Lucas respirou fundo. O horror começando a se instalar com aquela nova informação. Ele foi atraído para o olho do furacão sem nem saber como. Claramente a vida que ele construíra não era o que parecia. Era como se tudo estivesse em um emaranhado de destino e de forças além de seu controle. Ele não sabe nada sobre isso.
André gritou, a raiva de volta quando percebeu que alguma jogada estava acontecendo. Isso é uma loucura! Vocês estão enlouquecendo! Esse é um truque! Mas ninguém ouviu. A mulher olhou para a luz do medalhão novamente, seus olhos se tornando opacos. Se não ouvimos a verdade, estaremos condenados. E estará na hora de a verdadeira batalha começar. Lucas sentiu o chão tremer sob seus pés. A realidade de toda a situação o atingiu como um soco no estômago. O que isso significava para ele? Para Clara? O que eles realmente eram. Os sentimentos de confusão se misturaram com a responsabilidade, que agora parecia pesar sobre seus ombros. Ele não tinha escolha senão descobrir. Então, o que fazemos agora? Ele perguntou a voz trêmula. E antes que alguém pudesse responder, uma nova onda de luz surgiu do medalhão, e a sala começou a girar como um tornado, levando todos consigo. E naqueles instantes, apenas uma coisa era certa. Nada mais seria como antes. A luz do medalhão ofuscou tudo ao redor, e Lucas teve a sensação de que o chão debaixo dele estava desaparecendo. Tudo girava rapidamente, como se o tempo tivesse se desfeito. O eco de risadas infantis se esvaía, e ele se viu em um espaço vazio, um vácuo silencioso que o envolvia. O medo apertou seu coração. De repente, tudo surgiu de novo, os rostos preocupados de Clara, Marcos e André. Mas havia algo novo no ar. Uma presença que ele não conseguia identificar. O medalhão havia parado de brilhar, mas o ambiente continuava tenso, carregado de um tipo de expectação. "Lucas!" Clara exclamou, sua voz alta e desesperada. "O que está acontecendo?" Ele olhou ao redor e, enquanto tentava responder, a mulher que se dizia mãe de Clara começou a tremular. Antes que pudesse entender, seu corpo se desfez como se fosse fumaça. "Não!" Lucas gritou, a realidade se distorcendo. O espaço parecia se encolher e uma sombra se precipitou em direção ao medalhão. Uma luz inesperada ergueu-se, formando uma figura feminina. "Quem é você?" Lucas perguntou, a voz falhando. A nova mulher tinha a mesma aparência daquela que havia desaparecido, mas havia algo diferente. Seus olhos olhavam diretamente para Lucas, como se conhecerem seu coração. "Eu sou a verdade que você buscou", disse ela, a voz soando como um eco distante. "Sou a razão pela qual você está aqui." As gêmeas começaram a chorar e Clara a abraçou, mas seus olhos estavam fixos na nova figura. Suas emoções, uma tempestade interna. "O que significa isso? O que você quer de nós? Querem saber da origem dos poderes? A ligação que vocês têm? Tudo isso parte de um ciclo que deve ser rompido." A figura respondeu, o tom grave e urgente. "Mas a verdade, ela pode ser mais assustadora do que você imagina." Marcos recusou-se a acreditar. "Chega de mistérios! O que você está dizendo?" "Eu vou fazer um acordo", a mulher continuou, ignorando-o. "Uma vida em troca de outra. Uma escolha deve ser feita." As palavras dela queimaram no ar. Clara olhou para Lucas, a apreensão estampada em seu rosto. "O que isso significa? O que nós temos que fazer?" Nesse momento, todos os olhos se voltaram para o medalhão, pulsando com uma energia ameaçadora. Lucas sentiu uma conexão inexplicável, como se algo dentro dele estivesse despertando. E enquanto as chega-rituais da mulher giravam ao seu redor, ele percebeu um fragmento do passado que chamava seu nome. "Lucas, chama de sua mãe?" Ecoou em sua mente. "O que você faz aqui? Você deve tomar cuidado. É um ciclo, um sacrifício." Uma imagem lhe veio à mente. Uma noite de tempestade, um incêndio que consumiu tudo. Ele se lembrou das mentiras que sua mãe lhe contava. De uma história sobre sua origem. Uma mágica que ela esconderia através das gerações.
André, Lucas gritou. Uma ideia tão inquietante o atingindo. Você é parte disso. Você sabe o que nossa família realmente é. André hesitou, a raiva dando lugar à confusão. Isso é uma loucura. A figura sorriu, seu olhar profundo. Toda a sua família está entrelaçada nesse destino, amarrados aos poderes que não compreendem. O chão tremeu novamente e a verdade começou a se formar diante de Lucas. Ele percebeu que a mulher luminosa era uma representação do que eles eram, um chamado perdido para um legado que nunca entendeu. A briga entre Clara, Marcos e André não era apenas sobre as gêmeas, mas sobre algo que estava além da compreensão deles. Não podemos seguir com isso, Clara exclamou, os olhos agora cheios de desespero. Qual escolha faremos, Lucas? O que você tem a ver com tudo isso? Nesse instante, um ruído alto ecoou. Uma rachadura se formando no chão sob seus pés. As sombras se agitaram e a cena tomou um rumo inesperado. A imagem da mulher começou a desvanecer novamente, seu olhar implorando. A decisão é de vocês, ou todos nós estaremos perdidos. E antes que qualquer um pudesse reagir, a rachadura se alargou, engolindo tudo na escuridão, levando Lucas. O que viria a seguir? O que significava aquela escolha? Os desafios do passado se entrelaçavam perigosamente com seu futuro. E a única coisa que restava era a incerteza de como tudo culminaria nesse novo destino. A escuridão os envolveu completamente e Lucas sentiu que estava caindo em um abismo sem fim. O medo apertava seu peito, misturado com a adrenalina da descoberta. Ele olhou para Clara, a expressão dela estava misturada entre desespero e esperança. As gêmeas estavam em seus braços, tremendo. Andou alguns passos na escuridão, mas a luz do medalhão desapareceu tão rapidamente quanto surgira. Clara! Ele gritou, a voz ecoando na escuridão. Ele precisava dela, precisava saber o que estava acontecendo. Mas antes que ela pudesse responder, um clarão repentino iluminou o espaço novamente. E então tudo mudou. No centro do que parecia ser um novo ambiente, uma figura apareceu diante deles. Uma força que emanava poder. Seus olhos eram firmes e um brilho opaco reluzia na superfície do medalhão, agora repousando sobre a mesa. Lucas! A voz dela era hipnotizante, reverberando nas paredes ao redor. Você chegou até aqui, mas a verdade não é o que você pensa. Ele não conseguia processar. O que você quer dizer? A frustração em sua voz subia. Você está dizendo que tudo isso foi uma armadilha? Eu estou aqui para fornecer as respostas que você busca. A conexão entre a sua família e a dela é muito mais profunda. A figura se aproximou, seus olhos atravessando a alma de Lucas. O que você não sabe é que não sou a verdadeira mãe de Clara. O estômago de Lucas virou. O que ela estava dizendo? Estava claro que algo estava muito errado. Como assim? Você está mentindo? A raiva começou a borbulhar dentro dele, mas ele se forçou a não atacar. Silêncio. Eu sou apenas a guardiã da verdade que você tautou. Ela respondeu. Sua verdadeira mãe, Lucas, estava entre eles. A mulher que você procura, que suas memórias estão encobrindo, é Clara. O que havia acabado de ouvir foi um soco direto em seu estômago. Lucas mal conseguiu respirar. O que você quer dizer com isso? Clara é a mãe das gêmeas. Ela não...
Não pode ser minha mãe também? A revelação pesou no ar. Lucas olhou para Clara, que agora parecia tão perdida quanto ele. O que isso significava para os dois? O que acontecia com todas as memórias que ele tinha de sua infância? Você tem que entender, Lucas. A figura continuou, sua voz carregada de uma tristeza profunda. Clara e você foram separados ao nascer, para protegê-los. E o legado que agora os envolve não é só sobre você duas. É sobre um poder ancestral que precisa ser resgatado. Eu não estou acreditando nisso, Clara murmurou, olhando para Lucas com olhos arregalados. Isso não pode estar acontecendo. Não pode ser verdade. André, que estava em silêncio até agora, explodiu. Uma farsa! Uma grande farsa! Ele se virou para Lucas. Você não pode acreditar nisso. É um truque! Mas Lucas sentia seu mundo desmoronar. Lembrava da mãe, das histórias contadas. Era como se tudo estivesse voltando em flashes de memórias há muito esquecidas, até esse momento. Você precisa escolher! A guardiã insistiu, e sua presença irradiava uma energia palpável. O que farão agora? Manterão os laços que existem ou permitirão que os poderes se tornem realidade novamente? O destino de todos está em suas mãos. O ambiente girou outra vez e a estrutura do lugar começou a tremer, as paredes pulsando como se fossem parte de um ser vivo. Lucas olhou para Clara e suas emoções estavam pixelizadas entre a confusão, o pânico e o amor pelas gêmeas. E ele se perguntava como eram eles de verdade. Quem era Clara? Eu só queria proteger vocês, Clara disse. Mas Lucas percebeu que o vazio dela agora era uma fossa mais profunda. Ele queria ajuda, mas não sabia se poderia confiar em Clara agora. Eu posso não saber tudo, mas vou descobrir a verdade por nós, Clara. Ele gritou, a urgência em sua voz se intensificando. Mas precisamos fazer isso juntos. Os olhos dela, antes radiantes, agora mostravam uma incerteza profunda. E naquele instante, um novo terremoto balançou a sala. E tudo ao redor deles parecia estar prestes a desmoronar. Lucas! Clara gritou. Mas agora eles precisavam escolher o passado ou o futuro. E enquanto a luz se esvaía novamente, a única certeza era que qualquer decisão que tomassem mudaria suas vidas para sempre. E talvez nem todos sairiam desse labirinto. A luz do medalhão desapareceu, e Lucas sentiu um frio intenso percorrer seu corpo. Tudo ao redor se rearranjou em uma nova realidade, como se estivessem repentinamente em uma sala de tribunal. Os rostos preocupados de Clara, Marcos e André o cercavam. Mas agora havia algo mais. Uma mesa imensa dominava o centro da sala, coberta de documentos empoeirados. É aqui que a verdade finalmente será revelada. Anunciou a figura que se apresentara como a guardiã. Sua voz era carregada de uma mistura de gravidade e ansiedade. Vocês precisam entender que suas vidas nunca foram normais. O que aconteceria aqui poderia mudar tudo. Lucas olhou para Clara e sua expressão refletia uma mistura de medo e determinação. O que mais eles estavam prestes a descobrir? O passado deles estava prestes a se desdobrar em segredos que pareciam escondidos por séculos. E nisso, Clara estendeu a mão para o medalhão, mas antes que pudesse tocá-lo, um grito cortou o ar. Clara, não faça isso! Uma voz conhecida. André se lançou à frente, horror visível em seu rosto. Se você abrir o medalhão, tudo estará perdido. Isso não é uma escolha simples. Não há como voltar atrás, André, Marco disse a voz firme.
Ele parecia se recuperar da confusão anterior, e agora sua presença era calma. A verdade precisa vir à tona, não importa o custo. Nesse instante, as paredes começaram a ranger, como se o edifício estivesse prestes a desmoronar. Os documentos em cima da mesa começaram a se agitar, e uma força invisível parecia unir todos em uma tensão insuportável. Lucas olhou para o medalhão, um brilho familiar reluzia nele, mas havia uma sombra, como se uma verdade obscura estivesse à espreita. Clara hesitou, suas mãos tremiam. E se a verdade não for o que esperamos? E se isso destruir o que temos? Então a guardiã ergueu as mãos, liberando uma onda de energia que fez as paredes vibrar. Este é o último aviso. A escolha que fazem agora não envolve apenas vocês. Ela afetará a vida das gêmeas. Uma delas precisa ser sacrificada para restaurar o equilíbrio. O chão tremeu outra vez e o peso da revelação pairava no ar. Lucas olhou para as gêmeas, que agora abraçavam Clara, completamente perdidas. Ele sentia o coração pesar. Como poderiam tomar essa decisão? A atmosfera era densa de temor e desespero. Vocês não podem estar falando sério. André gritou, a fúria tomando conta. Isso não é um jogo. Vocês estão brincando com vidas. A guardiã olhou para André, mas suas palavras soaram distantes. A única maneira de quebrar o ciclo é fazer um sacrifício. Uma vida deve ser oferecida para salvar a outra. Lucas ficou paralisado. Como era possível? O pânico tomou conta dele à medida que percebia que não era apenas um dilema moral, mas um teste do que realmente significava estar em família. Uma vida pela outra? Vocês está dizendo... Clara começou, sua voz quase inaudível. Então, tudo aconteceu de uma vez. Um tremor chocante sacudiu a sala e o medalhão começou a brilhar intensamente, pulsando em um ritmo acelerado. A luz explodiu e revelou uma imagem holográfica. Eram eles, Lucas e Clara, em diversas fases de suas vidas, juntos, compartilhando momentos sem saberem quem realmente eram. O que eram aquelas visões? Aquela mulher que se declarou sua mãe não estava mais ali. Agora, a paralisação deu lugar a um misto de confusão e revelação. Uma sombra, uma figura se projetou na parede e uma voz faminta emergiu. O sacrifício deve ser feito para ativar o legado. A sala inteira tremeu. As gêmeas choraram, agarradas a Clara. E Lucas, em choque, percebeu que a verdade era ainda mais sinistra. A sombra era um reflexo do que eles realmente eram. Não pode ser, Lucas gritou, a angústia dominando. Vocês estão mentindo. Mas a figura na sombra riu, um som ecoante aterrorizante. Lucas, talvez você não saiba, mas você sempre fez parte disso. E agora é hora de descobrir o porquê. Em um momento de clareza, pareceu que todas as peças se juntavam. Mas antes que pudesse formular outra pergunta, tudo se desfez em uma onda de luz, e eles se viram de volta na sala da mansão. Como se nada tivesse acontecido. Mas Lucas sabia que algo havia mudado. E ao se voltar para Clara, viu o desespero em seu olhar. As gêmeas estavam silenciadas, e um peso insuportável pairava sobre eles. Era como se a verdade que buscavam tivesse sido apenas um vislumbre do que viria a seguir. O que aquela sombra significava? Quem realmente era ele no meio desse labirinto? Todas essas dúvidas surgiram, mas a maior delas se tornou clara. A escolha não estava apenas entre eles. Poderia afetar todo o futuro de suas famílias.
Uma tempestade se aproximava e eles precisariam decidir rapidamente sobre o que fazer. E Lucas sabia que fosse qual fosse a escolha, nada jamais seria o mesmo. Lucas sentiu o peso da revelação nas costas, como se uma tonelada de pedra tivesse caído sobre ele. As emoções estavam à flor da pele. Ele olhou para Clara, mas não viu apenas a mulher que lhe despertara sentimentos inesperados. Agora ele via alguém entrelaçado a um passado que ele nunca poderia imaginar. Isso não pode ser verdade! Clara balbuciou, seus olhos arregalados, misturando medo e descrença. O que você está dizendo? Marcos estava ao lado, as mãos em punho, lutando contra a confusão. Precisamos entender isso. O que a guardiã quis dizer com sacrifício? Ele olhou para as gêmeas, que estavam em silêncio, abraçadas à mãe, seus rostos pequenos distorcidos em a expressão de medo. Enquanto isso, uma sensação estranha começou a se espalhar pela sala. Era como se uma brisa gélida invisível tentasse romper o ar denso. E Lucas percebeu que não era só um incômodo, era um aviso. A atmosfera começou a mudar e ele podia sentir. Algo estava prestes a ocorrer. Algo terrível. Lucas! Clara gritou, mas as palavras dela foram abafadas por um barulho estrondoso. O chão tremeu sob seus pés e, de repente, uma fissura gigantesca se abriu bem no centro da sala. O buraco escuro exigia atenção e tudo começou a desmoronar. Corra! Ele berrou, tentando puxar Clara e as gêmeas para longe. Mas a fissura expandiu, engolindo os documentos na mesa. E uma luz intensa surgiu do fundo, iluminando rostos aterrorizados. Era como se uma força obscura e antiga estivesse libertando-se. E então, algo se materializou naquela luz. Lucas ficou paralisado. Uma figura familiar surgiu, tão real quanto qualquer um ali. Era sua mãe. Ela estava ali, como se tivesse saído de seus sonhos, mas seu olhar era profundo e vazio. Lucas! A voz dela ecoou com um timbre conhecido, mas havia algo de errado. Você precisa entender. Não! Isso não pode ser! Lucas gritou, seu coração acelerando. Ele queria entender, mas a verdade estava se revelando de uma maneira que não conseguia suportar. Por que você está aqui? O que está acontecendo? Então a figura olhou para Clara. É hora de você saber a verdade, Clara. Não somos apenas ligadas por laços de sangue. Somos parte de algo muito maior. Voz dela doeu. Um eco do passado que parecia cortar o presente. Clara se iluminou de choque. O quê? Mas antes que sua mãe pudesse continuar, a fissura se alargou ainda mais, raspando na estrutura da sala. E um vulto emergiu dela. Uma sombra se contorceu, uma figura alta e espectral, com uma presença intimidadora. A hora chegou, disse a figura sombria, e a sala tremeu com a revelação. Uma de vocês deve sucumbir para que a outra sobreviva ao legado. Era a mesma sombra que surgira antes. Lucas estava sem palavras. As gêmeas recuaram e Clara olhou para Lucas, os olhos cheios de terror. Lucas, eu não posso. Sua voz tremia como folhas ao vento. A figura de sua mãe se fez mais forte diante da sombra. Você não entende, minha filha. O legado deve ser preservado a qualquer custo. E ela estendeu uma mão protetora em direção a Clara. Mas por que nós? Lucas insistiu, o desespero invadindo seu ser. O que nós temos a ver com isso? A sombra se inclinou levemente. Vocês sempre serão as chaves. E o ciclo se repete. E neste momento, a revelação mais chocante de todas ocorreu. A sombra olhou diretamente para Lucas,
Você nunca foi apenas parte disso, Lucas. Você é a verdadeira chave que pode acabar com o ciclo. Você é o escolhido, mas isso exige um preço. Você pode ter que sacrificar Clara. O que ele acabou de ouvir ecoou em sua mente, e o tempo pareceu parar. A maioria de suas certezas ruíram, o chão sob seus pés desaparecendo. A determinação de Clara misturou-se ao seu olhar de horror, e ele ficou paralisado, incapaz de responder. Sacrificar a mulher que ele se tornara tão próximo, para romper o que parecia um ciclo sem fim? Um nó se formou em sua garganta. Não! Clara berrou, se apegando às gêmeas, e Lucas podia ver o desespero crescendo em seus olhos. Você não pode fazer isso, Lucas! Mas a sombra riu, um som profundo e sonoro. O presente desmoronava ao redor deles, as paredes da sala estalando, e ele percebia que a resposta estava prestes a se revelar. Ele era parte de um quadro maior, algo que ele ainda não compreendia. E enquanto tudo se tornava um borrão de sons e imagens, uma escolha ambígua pairava no ar. O que Lucas faria? Ele se via diante de um abismo, e a única coisa que sabia era que, qualquer que fosse a decisão, o mundo que conhecia nunca mais existiria. Lucas sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. A presença da sombra era opressiva, quase palpável, como um peso esmagador sobre seus ombros. Você está dizendo que eu posso ter que sacrificar Clara? A ideia soou como um eco torturante em sua mente. O olhar de Clara estava cheio de terror. As gêmeas, garota nas mãos de uma mãe desesperada, buscavam resposta em seus olhos. Não! Lucas, não faça isso! Clara exclamou, seu tom suplicante cortando através da tensão. As lágrimas escorriam por seu rosto. Nós podemos encontrar outra maneira. A sombra avançou, sua risada ecoando em um tom gélido. Uma vida precisa ser oferecida para romper o ciclo. E você, Lucas, é a chave para decidir quem será. O coração de Lucas disparava. Ele estava perdido, confuso. As memórias de sua mãe começaram a retinir em sua mente, fragmentos de uma história que ele nunca quis ouvir. O que isso significava para ele? Para os outros, o que ele escolheria? Marcos, angustiado, interveio. Nós não vamos sacrificar ninguém. Precisamos lutar por nossas vidas. As palavras dele carregavam a determinação, mas o medo também estava presente. Isso não é apenas sobre nós, é sobre o legado que está em jogo. A voz da guardiã soava intensa, quase assustadora. Se o ciclo não for quebrado, todos estarão perdidos. Em um giro envolvente, Lucas se sentiu puxado para as memórias de sua infância, dos alertas da sua mãe, dos segredos que ela lhe contara. Se eu sou a chave, isso significa que tenho poder. Ele sentiu uma faísca de esperança, um lampejo. Talvez eu consiga quebrar esse ciclo sem ter que sacrificar ninguém. Olhou para Clara e segurou seu braço. Nós precisamos juntos. Nós podemos fazer isso. As gêmeas, ainda abraçadas, começaram a soltar lágrimas silenciosas, compreendendo que o que estava em jogo era maior do que todos eles. Uma escolha precisa ser feita, insistiu a sombra, interrompendo a esperança crescente que se formava no ar. Seu amor pode quebrar esse ciclo, mas isso exigirá sacrifício, um sacrifício que pode não ser físico, mas emocional. O espaço ao redor deles vacilou, como se o próprio universo estivesse em jogo. Clara olhou para as gêmeas, depois para Lucas, e a dor borrava sua visão. Não podemos permitir que a escuridão supere nosso amor. Lucas sentiu a mão de Clara apertá-lo, um sinal de que estavam juntos nessa luta. Ele respirou fundo, uma determinação renovada percorreu seu ser.
Nós não vamos nos render. Vamos quebrar esse ciclo juntos, mesmo que isso signifique enfrentar a dor. Então, as palavras fervilharam nas sombras. O nível de luz do medalhão aumentou. Um brilho intenso irradiou a sala. A sombra tentou se envolver neles, mas a união deles se tornou uma barreira invisível e forte. Estamos juntos! Os 4 gritaram em uníssono. Um clarão, e a sala explodiu em luz. As figuras sombrias começaram a se dispersar. Gritos de dor ecoaram. O medalhão pulsava, mostrando visões de um futuro onde amor e luz prevaleciam. As gêmeas, agora com Daniele e Clara ao lado, se uniram. E Lucas retirou uma lágrima do rosto da mãe. Nós não vamos permitir que o medo nos controle. E em um último ato de coragem, a luz do medalhão se intensificou e engoliu tudo. Eles sentiram a força do amor e da verdade irromper. A escuridão começou a se dissipar como um vapor sob o sol. A sombra desapareceu e a sala tornou-se um lugar de calma. Lucas olhou em volta em busca das gêmeas e de Clara. Eles estavam juntos, seguros, embora ainda em estado de choque, mas a determinação os envolvia. Eles conseguiram! Mas e agora? Murmurou Lucas, olhando ao redor. O que fazemos agora? A resposta pairava no ar, um mistério feito de esperança e novas possibilidades. Eles haviam quebrado o ciclo, mas novas histórias estavam apenas começando a se desenrolar. E nesse momento, o olhar de Clara cruzou com o seu, e Lucas sentiu que a jornada deles estava longe de terminar. O amor podia conduzir à vitória, mas o que os aguardava na próxima etapa dessa história? O futuro estava cheio de promessas e desafios. Você precisa se inscrever agora para acompanhar essa incrível jornada que ainda está por vir. Não perca as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e me ajudar. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Quero saber tudo. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere mais um segundo.